Botei para gravar agora. Boa noite, Andressa, então, Jéssica, Kícia, Leandro. Boa noite a todos vocês. Boa noite a cada um de vocês e a todos vocês. Nosso encontro de hoje, eu vou fazer um misto de vista de prova. A avaliação dos senhores está corrigida lá no sistema AVA. Vai ser um misto, portanto, de vista de prova e conteúdo, né? Para que a gente não deixe de uma vez por toda a totalidade desse encontro, vamos assim dizer, improdutiva. Como nós estamos nesse momento de quarentena, né? Esse novo normal, como se diz, a própria sistemática da nossa vista, ela vai ser parcialmente modificada, tá? Porque eu identifico dois problemas, né, na realização da vista. Um primeiro problema é um problema de conexão. É muito comum que o aluno ele caia, ou falha do sistema, ou falha da sua própria internet. E isso pode impedir que ele venha fazer a vista de prova, né? De modo que eu não vou fazer a vista de prova apenas em um momento desse nosso encontro. Eu vou deixar um tempo disponível para quem quiser entrar em contato de qualquer forma que seja, ou pelo chat, ou pelo... Aliás, deixa eu ativar o chat aqui. Pessoal dando boa noite. Eu já tinha colocado lá no chat que hoje nós faremos a vista de prova, tá? E aí, quem quiser, quem tiver interesse, basta ativar o microfone aí para falar ou falar pelo chat. Então, por conta dessa dificuldade de conexão, eu vou disponibilizar mais de um período desse nosso encontro para realizar. Ao invés de deixar metade da aula parada só para fins de vista, vamos assim dizer, e outra metade para aula, para evitar o risco de uma dificuldade de conexão, como eu vinha dizendo, e aumentar a probabilidade da participação dos interessados, dos senhores, eu vou falar um pouquinho, vou deixar um pouquinho de vista, vou passar um conteúdo. Eu faço mais um intervalo, faço conteúdo. Hoje de manhã funcionou bem assim, né? Acabou de começar o encontro, tem só 5 alunos, e aí com o passar do tempo vai também aumentando o quórum. Então, a finalidade dessa sistemática é atender o maior número possível de interessados. Uma outra dificuldade que, naturalmente, nós temos diz respeito a essa nossa distância, nesse distanciamento. De modo que eu acho que não digo que é provável, até acho que é provável sim. Eu acho provável que os senhores fiquem constrangidos ou desestimulados, sei lá, que seja, a fazer a vista de prova, porque ao ativar seu microfone ou escrever no chat, está todo mundo vendo, né? Da minha parte não tem problema algum. Mas eu imagino que um aluno ou outro possa ficar sem graça e não querer fazer dessa forma. Então, eu já havia disponibilizado para os senhores o meu telefone de contato, né? Nós temos lá o grupo. Quem quiser, então, entrar em contato, pode mandar uma mensagem no inbox, que aí eu respondo conforme for tendo tempo, tá? Hoje é difícil, né, de eu responder, mas amanhã, durante o dia, vou respondendo e a gente vai se falando, tá? Eu queria tratar esses dois detalhes quanto à vista de prova. No item número 1, nós vamos fazer a vista de prova fracionada nesse encontro de hoje. Vou disponibilizar de tempo em tempo, e aqui já está meio que rolando, já estamos falando sobre a vista, né? Quem quiser ir lá dar uma olhada, já tá no sistema AVA, tá? Não está no SIGU ainda a nota, mas está no AVA, tem lá para cada um das avaliações, tem o meu feedback, o meu retorno do porquê que a nota foi dada dessa ou daquela maneira.
E o segundo ponto é, para evitar o constrangimento, quem quiser entrar em contato comigo no telefone, no WhatsApp, pode ficar à vontade. Tá? Eu confesso que eu tô, não sei se é decepcionado, barra desestimulado, ou os dois. Tá? Muitas avaliações, e um dado importante é que eu não estou, nada do que eu vou falar aqui é direcionado a uma turma específica, nem a um aluno específico. Os senhores que estão aqui me levam a crer desde o começo do encontro, como sempre, são nomes conhecidos, então provavelmente isso nem aconteceu com os senhores, tá? Mas eu tenho um dever acadêmico de externar essa situação. Então, tudo que eu vou falar aqui é de um modo genérico das minhas turmas em geral. Tá? Isso acabou acontecendo com todas, invariavelmente. Um número muito elevado de plágio, que é o meu grande receio desses trabalhos pela internet. Né? Para quem não sabe, boa noite, Alex. Para quem não sabe, imagino que todos os senhores a essa altura do campeonato já processo civil 3, né? No 8º período que os senhores estão? Eu imagino que sim. 8º ou 7º, acho que é o 8º período. Os senhores têm uma ideia do que seja plágio, né? Plágio é como se fosse mal comparando, um estelionato acadêmico, né? A gente costuma dizer na academia, um estelionato acadêmico. Você coloca num trabalho, seja ele qual for, uma afirmação que é de outro autor como se fosse sua, né? Você se apropria, portanto, de modo indevido, de uma ideia, de uma posição, umas palavras que não são suas. No trabalho acadêmico, no trabalho forense, nas pesquisas que os senhores em breve serão convidados, obrigados a fazer do TCC, os senhores têm que fazer a pesquisa. É evidente que o problema não é a pesquisa. O problema é você colocar no seu trabalho uma afirmação como sendo sua e que não é. Então eu não consigo nem entender muito bem o que leva. Eu prefiro acreditar que é um desconhecimento, né? Não custa você colocar aspas de um lado, aspas do outro e fazer uma referência que o nome que a ideia é de um certo autor, que foi extraída de uma certa obra. Eu nem exigi isso, né? Só que acho que faltou eu dizer que eu não ia gostar de plágio. E aconteceram muitos, mas muitos. Do ponto de vista quantitativo, vou lhes dizer assim, ó, metade dos trabalhos estavam com plágio, de um modo geral. E lá no feedback, que os senhores vão encontrar no AVA, eu coloquei da onde que há o indício, né? O indício, tem uns que são certeza, mas de um modo geral, coloquei o indício do plágio. Trabalhos com 2, 3, 4 trabalhos copiados, né? O candidato praticamente o aluno praticamente não colocou nenhuma palavra dele. Isso é algo desestimulante / preocupante. Eu não sei, volto a dizer se aconteceu com os senhores, a aula está ficando gravada, quem for ver depois. É uma questão de reflexão dos senhores, né? Direito é uma coisa muito importante e nós devemos trabalhar da forma correta, legítima. E foi um baque, eu fiquei mal, todo desestimulado, desanimado. Não terminei de corrigir as provas, né? Então, eu estava ainda agora corrigindo e me deparando com essa situação. Certamente vai passar. Quando eu terminar de corrigir as provas, vai passar. Mas eu devo lhes confessar que eu fiquei realmente bem desanimado e bem baqueado. Ao que parece, nós não... Volto a dizer, quando eu coloco nós, não é eu e você que está ouvindo aí. Eu não sei. Quando eu corrijo prova, é bom que se diga, eu não olho o nome. Nem na prova física eu não olho o nome. Eu faço todo o esforço para não olhar o nome. Para que não seja influenciado, né? A mente humana
ela é delicada. Então, pode ser um aluno que já teve algum entreveiro, alguma situação, e você fica ali indiretamente, mesmo que não intencionalmente, olhando com má vontade a prova. Em compensação, se é um aluno que você conhece de nome e tem uma boa relação, você olha de outra forma. Isso não é salutar, evidentemente que não. Para evitar, mesmo que isso nunca venha espontaneamente, né, à vontade do professor, eu prefiro, para evitar, nem olhar o nome. E eu sou mais imparcial possível. E aí, se for o caso, na vista de prova, né, se eu fui frio na correção de bons alunos, aí na vista de prova, vê o que dá para fazer. Mas a minha correção ela é imparcial e impessoal. Imparcial e impessoal. Então, eu preciso que os senhores utilizem esse momento, esse meu feedback, esse meu retorno, como se isso aconteceu com você, eu não volto a dizer, eu não sei se aconteceu, mas se isso aconteceu com você, por favor, reflita. Reflita, porque é a sua carreira que está em jogo, né? E eu fico aqui mal, para vocês terem uma ideia, vou dar aqui, vou dar, como é que se fala? Munição para o adversário, né? De brincadeira, dar motivo para vocês me zoarem, né? Esse final de semana eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, tanta prova, eu cheguei a chorar. Eu fico mal, uma carga ruim. Porque aquilo que eu vinha dizendo, parece que nós não estamos na mesma página, na mesma frequência, na mesma sintonia. Nós aqui que estamos com a intenção de passar o conhecimento, e quem está do outro lado e plageia um trabalho. Né? Eu peguei alguns trabalhos, nessa proporção que eu falei, de metade dos trabalhos eu acho que foram plagiados, não necessariamente o trabalho é todo plagiado, né? Pode ter só uma parte dele copiado. Mas alguns, meus amigos, o trabalho inteiro plagiado. Inteiro. O cara pegou um tópico de você daqui é recurso, né? Ele jogou na internet, recursos, saiu lá um resultado qualquer, ele copiou, botou o nome dele no final e copiou. Isso é algo muito grave, tá? Isso não é nada ético, nem um pouco ético. Como eu disse ainda há pouco, é um estelionato acadêmico mesmo. E aí, Vim, com o conhecimento que eu tenho com relação à equipe de TCC, de vários campos, porque agora a disciplina é compartilhada, né? Então não vou nem falar só da Penha, como acho que essa turma mas de vários campos, os senhores não vão ser aprovados dessa forma. Trabalhos como eu recebi, se fosse para fins de conclusão de curso, não vai para frente. O orientador não deixa nem levar para a banca. Então isso é algo muito preocupante. Nós temos basicamente duas formas de pegar o plágio. E eu não tive trabalho nenhum para descobrir o plágio. Eu tive o desprazer, na verdade, de me deparar com essa situação. E volto a dizer, se tiver aqui alguém, o quórum aumentou um pouquinho, foi para 7 alunos. Se tiver aqui algum aluno que eu coloquei lá, o trabalho com indício de plágio, vai ver que eu coloquei o link do trabalho, onde está a identificação. E como eu disse, como eu vinha dizendo, tem duas formas básicas de pegar plágio. Uma que é arcaica e a outra que é mais informatizada, vamos assim dizer. Pelas duas dá para você pegar, especialmente de aluno de graduação, né? Dá para você facilmente perceber. A forma arcaica é na leitura. Os professores, eles corrigem várias provas, eles conhecem os alunos, tem vários alunos. E na leitura do trabalho, percebe e sem dificuldade. Em muitos casos, o aluno coloca a palavra dele e aí depois ele muda
qualidade do trabalho muda de modo substancial. E você consegue ver, sem dificuldade alguma, que não é palavra do aluno que está ali. Não é palavra do aluno. Em muitos casos, os senhores também têm uma dificuldade que é no sentido de... que é no sentido de formatação. E aí tem problema na formatação. Você consegue perceber nitidamente que o trabalho não está contínuo, vamos assim dizer, né? Que teve alguma intercorrência. Então, é isso. Eu estou desanimado, fiquei bastante baqueado com a situação. Espero que não tenha acontecido com nenhum dos senhores. Se aconteceu, peço que reflita. Se não aconteceu, acaba que os senhores estão aqui ouvindo, peço desculpa por essa ladainha. Mas, resumidamente, é isso. Então, peço para que os senhores deem uma olhada lá no trabalho que está corrigido, está no AVA. Vou esperar mais aí alguns minutinhos, mas 1 ou 2 minutinhos, se quem quiser falar alguma coisa. Eu dizia que tinha 2 formas, uma mais arcaica, primitiva, e outra mais, né, contemporânea. Essa é a forma mais primitiva de pegar, que é pela percepção. Você consegue ver a olhos nus, em muitos casos. E tem uma outra forma, que é assim, para fazer os senhores refletirem mais ainda, existem hoje uma infinidade de trabalho, uma infinidade de arquivos, de programas, uma infinidade de programas. E quando você abre o arquivo, já te traz ali a informação se tem plágio ou se não tem. Já traz uma informação do nível de certeza, meus amigos, com porcentagem, da porcentagem que foi plagiada. Então isso nem dá trabalho mais, você só roda o programa pelo arquivo, só roda o arquivo que o aluno mandou por um programa específico, tem os mais variados, e ele te diz da onde que é o plágio. Então, é uma perda de tempo quem investe nessa atividade. Como é que eu fiz? Tá? Eu vou encaminhando para o final dessa primeira parte. E como é que eu fiz? Justamente que eu não tenho nem ânimo para discutir essa situação, de tão baqueado que eu fiquei. Eu peguei, eu fiz uma graduação, né? Estou falando só em relação ao plágio, evidentemente. Quem plagiou num nível assim, meio que aceitável, nunca é aceitável, né? Mas vamos dizer, quem plagiou pouco, eu dei nota 6. Olha só, eu tinha que ter zerado. Até isso eu acho que eu tinha que ter zerado. Mas se eu fosse zerar os plágios, eu ia zerar mais da metade dos trabalhos. Aí, quer dizer, para tentar não arrumar mais estresse comigo mesmo nessa situação, quem plagiou, eu dei nota 6. Em algumas situações, quem, vamos assim dizer, abusou, aí eu dei nota mais para baixo. E aí, claro, as outras, quem não plagiou, aí teve a correção natural. Eu quero também fazer aqui minha culpa, dizer, eu estou dizendo aqui do plágio, mas tiveram vários bons trabalhos também, sem serem plagiados, nota 10. Mas, infelizmente, quando tem esse tipo de situação, acaba sendo o lado ruim que chama a atenção. Né? Para quem? Acabei de lembrar uma situação aqui. Os senhores devem se lembrar, não sei se eu dei aula para os senhores de processo civil 1, né? Os senhores devem se lembrar que em processo civil 1 tem um tópico da disciplina que chama-se marcos temporais do processamento, que é quando eu vejo com os senhores o protocolo da petição inicial, o registro, a distribuição e as consequências que esses atos administrativos mais burocráticos têm em relação ao processo. Né? Vocês não conseguem identificar, não consigo passar para os senhores o tamanho do meu espanto quando eu recebi um trabalho
que para tratar desse tópico, os marcos temporais, que o rapaz, o aluno, colocou as terras indígenas. Ele tratou do genocídio da terra indígena, do direito que a população, que o povo, que os povos indígenas têm a respeito de uma parcela de terra e tal. Me espantou de um tal jeito. Eu tive que ler 2, 3 vezes para perceber que era aquilo mesmo. E aí depois eu fiquei pensando, cara, isso não deve ter sido à toa, né? Ele deve ter colocado para ver se eu leio. Né? Sabe aqueles contos que o cara bota receita de bolo no trabalho, para ver se o professor lê e tal. Aí eu falei, esse cara deve ter feito isso, deu azar que eu leio. E peguei. Aí passou algumas avaliações, veio um outro trabalho falando a mesma coisa. Não estava copiado um do outro, não. Mas estava no mesmo sentido. Falei, caraca, o outro, não é possível, mas também com terra indígena? O que está acontecendo com as terras indígenas? Passou ali um tempinho outro. Falei, cara, não é possível. Ao final, tinha ali uns 6 trabalhos colocando isso, terra indígena. Falei, mas não é possível. É um grupo e esses caras combinaram para me sacanear, ou deve ter alguma coisa. Aí eu fui no Google. E botei na pesquisa. Marco temporal. Convido os senhores a fazerem isso. Se quiserem, façam agora para testar. Marco temporal. Eu nem terminei de marco temporal do processamento. Não, nem terminei de escrever. O Google veio com a resposta. E adivinha qual era a resposta? Com as pesquisas, né? Adivinha? Quais que tinham lá? Exatamente essa de marco do direito indígena, da população indígena, passado certo tempo, a obtenção da terra. A discussão tem no STF e tudo mais. Quer dizer, olha o outro risco que isso tem, cara. Além de não ser nada ético, além de você estar se apropriando de uma ideia de outrem, olha o tamanho do risco que tem de você falar uma besteira sem tamanho. Porque já seria muito errado plagiar de um livro. O que tem diferencial num livro? O conselho editorial de uma editora que analisa aquilo. Aquilo passa credibilidade. Essas informações da internet, a internet é uma coisa muito útil, mas demais da conta. Facilita muito os trabalhos. Mas aumenta também a chance de você... Imagina que tem uma informação lá que é, aspas, um fake news. Imagina que tem uma informação lá que seja algo errado de propósito. Os senhores embarcam. Vai calhar de botar numa prova de processo civil com informação sobre terra indígena, porque também não tem conhecimento nem para ferir se é verdadeiro ou não, se é correto ou não o que está dizendo ali. Então, nós estamos fazendo a vista de prova, como eu disse no começo, aumentou ali um pouquinho mais o quórum. Os senhores podem pegar lá no sistema AVA, onde os senhores colocaram, vai ter a nota e vai ter o meu feedback, o meu retorno. Havendo interesse, eu estou aqui falando, qualquer um dos senhores podem escrever ali no chat ou me interromper a qualquer momento. Tá? Ou, como eu disse, no WhatsApp eu respondo com calma. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto os senhores estão analisando, eu estou fazendo um desabafo aqui, de modo geral, em relação a essa situação, venhamos e convenhamos, desagradável, bastante desagradável, que eu vivenciei. Tá? Bom, como eu havia dito para os senhores ainda agora, nós vamos fazer nesse encontro de hoje um misto entre aula e vista. Já dedicamos aí meia hora, mais de meia hora para a vista. Como não teve nenhuma solicitação, ninguém falou nada, estou presumindo que quem está aqui está ok. Eu vou passar um conteúdo para os senhores, tá? Vou passar um tópico, um conteúdo para os senhores. Depois a gente faz mais uma pausa para ver se deu tempo para mais alguém fazer a pesquisa e tudo mais. Eu vou pedir só um pouquinho, uma licença para vocês, que eu vou ter que ir ali rapidinho resolver uma questão que a minha mulher me chamou. Lembra que eu falei que eu estou com a questão da minha mulher ainda? Mas olha só, é 1 minuto, tá? Eu vou ali rapidinho e já volto. Eu vou
Pessoal, estou na área aí de volta. Obrigado pela compreensão de vocês. Vamos lá. Vou passar um tópico aqui para os senhores e, conforme combinado, a gente faz um novo intervalo, alguns minutinhos aí para ver. Aí não vou mais precisar ficar nesse lero-lero com os senhores, tá? Já disse o que eu queria dizer. Vamos lá. Bom, meus amigos, vamos dar continuidade, então, ao estudo dos recursos. Na semana passada nós começamos o estudo da teoria geral dos recursos, apresentei para os senhores a conceituação dos recursos, as características principais que decorrem do próprio conceito, e começamos o estudo dos efeitos do recurso. Alguns efeitos que são efeitos da mera interposição do recurso, outros efeitos que decorrem do julgamento do recurso. E aí nós tratamos de alguns desses efeitos aqui, como, por exemplo, o efeito obstativo, como o efeito substitutivo, o efeito regressivo, o efeito expansivo. E hoje eu quero tratar com os senhores, nessa aula que vai ser desse jeito, meio vista, meio aula, mas hoje eu quero ver com os senhores alguns dos efeitos restantes, né? E um desses efeitos restantes é o efeito suspensivo. Então é sobre isso que nós falaremos nessa primeira parcela desse nosso encontro. O efeito suspensivo. Olha, a primeira informação que nós temos que ver sobre o efeito suspensivo, diga, Alex. Professor, você tem como voltar só assim, no princípio da irrecorribilidade das decisões? O senhor falou que para recorrer, não pode recorrer de imediato. Qual é esse prazo? Ou não existe esse prazo? Eu dei uma olhada na súmula do 214, não diz nada em relação a assim, prazo. Em relação ao prazo, de quanto tempo pode entrar? Não entendi, eu não tratei de princípio nenhum. Ainda, princípio vai chegar ainda. Oi? Eu não estou te ouvindo bem. Eu achei que tivesse falado, eu dei uma olhada no artigo 1022 do CPC, onde não chegou a falar em relação a isso, não. De princípio, não. O que eu falei no encontro passado é que tem algumas que você recorre para impugnar uma decisão judicial. Só que nem toda decisão judicial ela é recorrível. Nós temos alguns poucos casos de decisões que são irrecorríveis. E nós vamos voltar a tratar disso quando do estudo do princípio do duplo grau de jurisdição. Se isso é ou se não é um princípio autônomo, né? Um princípio apartado, inseparado. E prevalece o entendimento de que não há uma garantia constitucional a um duplo grau. Então não haveria problema nenhum em decisões irrecorríveis. E aí o principal exemplo é a decisão do plenário do STF, que é o órgão máximo da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Você vai recorrer para tentar mudar a decisão, recurso nesse sentido de modificação da decisão, você iria recorrer para onde? Não tem para onde recorrer, entendeu? Então ali as decisões do plenário do STF são um exemplo de decisão irrecorrível. Até cabe os embargos de declaração, porque sempre cabe embargos de declaração. Também comentamos indiretamente sobre isso. Mas foi isso que eu falei sobre irrecorribilidade de algumas decisões. Beleza. Valeu? Mas eu vou até voltar a tratar disso no próximo tópico, sobre os princípios, tá? Beleza. Obrigado. Beleza? Nada, por nada. Então, amigos, no encontro de hoje eu quero separar para falar com vocês sobre o efeito suspensivo do recurso, como está posto já ali no chat. Primeira consideração que eu tenho para falar sobre o efeito suspensivo é que, naturalmente, o que se suspende não é o recurso, né?
o efeito suspensivo, a suspensão que se cogita, ela é provocada pelo recurso. Ou seja, é a interposição de um recurso, e nós acabamos de mencionar, na aula passada falamos, ainda agora comentamos também, os recursos servem para impugnar a decisão judicial. Então, nós temos quando se fala em recurso, implicitamente nós temos a ideia de que houve uma decisão primitiva que gerou o recurso. Quando você fala em efeito suspensivo do recurso, não é que o andamento do recurso está suspenso. Pelo contrário. É que, na verdade, os efeitos da decisão recorrida é que estarão suspensos. Então, quando você fala que o recurso tem efeito suspensivo, significa dizer que a decisão judicial que você está impugnando por aquele recurso, ou a decisão judicial que aquele recurso impugna, ela não vai produzir efeitos. Porque a interposição do recurso gera a suspensão dos efeitos da decisão. Ok? Quando o recurso tem efeito suspensivo, e aí nós veremos no artigo 995 que os recursos deixaram de ter como regra o efeito suspensivo. Ou, mesma coisa dito de uma outra forma. A regra no sistema recursal atual é que o recurso não tem efeito suspensivo. Isso está expresso no caput do artigo 995. Mas quando é, então, que ele vai ter efeito suspensivo? Quando uma outra lei, ou uma outra parte da lei, porque o código é uma lei, né? O artigo 995, caput, vou até trazer ele aqui agora. Estou falando tanto do 995 que é mais fácil trazê-lo. Olha aí, artigo 995 do CPC. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. O que eu acabei de falar que impede a eficácia da suspensão? A eficácia da decisão. A suspensão dos efeitos. Então, quando a lei diz que os recursos não impedem a eficácia, significa dizer que os recursos não têm efeito suspensivo. Essa é a regra. É uma regra geral e absoluta? Não. A segunda parte do 995 trata do que eu estava falando aqui para vocês. Salvo disposição legal ou uma outra disposição legal, que o 995 do CPC é uma disposição legal, né? Mas é uma disposição legal que traz a regra. É possível que uma outra lei, ou o próprio CPC, em um outro artigo, venha a dizer que um recurso A, B, C tem sim efeito suspensivo. Essa é a suspensão ope legis, suspensão pela lei, suspensão que o próprio legislador traz. Percebam, portanto, que o 995, que está inserido na teoria geral dos recursos, afirma que os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo. Mas o próprio 995, na segunda parte, diz, a princípio não tem, salvo se a lei disser que tem. E a lei pode ser o próprio CPC. Então, numa parte, ele diz que, em geral, não vai ter, e ele pode, adiante, atribuir o efeito suspensivo. Eu mencionei com os senhores que nós vamos estudar a teoria geral dos recursos e depois nós veremos os recursos em espécie. Da mesma forma, procede o legislador. O Código de Processo Civil tem capítulos sobre os recursos em geral. Tem disposições em um capítulo sobre os recursos em geral. Esse 995 está na parte geral. Ele não está falando do recurso A, B ou C. Ele está falando de todos os recursos. Os recursos, de modo geral, não têm efeito suspensivo. Mas pode ser que adiante, quando da disciplina de um recurso em específico, não mais de modo genérico, mas de modo detido, especificado, o CPC venha a dizer que tem efeito suspensivo. E aí vai prevalecer, portanto, aquela lógica de que o especial prevalece sobre o geral. No conflito de lei não é assim que se estabelece? Aqui não tem conflito de lei, é uma interpretação sistemática, né? Na parte geral ele diz que não tem. Na parte especial ele pode dizer. E se na parte especial a lei nada falar? O próprio CPC nada falar? Significa então que nós estamos na regra geral. Não tem efeito suspensivo. Então eu lhes dou um exemplo. O recurso de agravo de instrumento.
o recurso de agravo de instrumento. Ele não tem efeito suspensivo. A interposição do agravo de instrumento e maiores considerações sobre agravo de instrumento nós veremos no momento próprio, tá ok? Nós não estamos aqui tratando de agravo de instrumento. Então, é uma mera menção. A lei, no capítulo do agravo de instrumento, vai afirmar que não tem, que não fala nada sobre efeito suspensivo. Significa que você vai aplicar o artigo 995. Já no capítulo da apelação, o CPC tem um dispositivo expresso dizendo que tem efeito suspensivo a apelação. Então, olha o que o 995 prevê. Que não tem efeito suspensivo, a não ser que haja uma disposição em lei. Aí, aqui, vou abrir uma outra página do Planalto para pegar o artigo 1012. Vou mostrar para os senhores o artigo 1012. Não sei o que houve aqui com a lei. Pronto, está aqui. Artigo 1012. Ó, a apelação terá efeito suspensivo. Então, na parte geral, 995, o legislador previu que os recursos, de modo geral, a princípio, não têm efeito suspensivo. A não ser que a lei venha a dizer, e o próprio CPC é uma lei. E no artigo 1012, o CPC diz que a apelação tem efeito suspensivo. Então, quanto ao efeito suspensivo, a apelação é uma exceção. Porque, em geral, os recursos não têm efeito suspensivo, mas a apelação, sim, tem. Esse efeito suspensivo veio da onde? Veio da lei. A lei está dizendo que as apelações têm efeito suspensivo. Vamos voltar ao 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. É dizer, os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo. Salvo disposição legal, como o exemplo da apelação, artigo 1012. Ou decisão judicial em sentido diverso. Então, pode ser que o juiz, magistrado lato sensu, conceda o efeito suspensivo. Estamos na regra geral do 995. Os recursos não têm efeito suspensivo. Você manejou um agravo de instrumento. Que eu acabei de lhe dizer que o agravo de instrumento, no capítulo do Código sobre agravo de instrumento, não tem nenhum artigo dizendo que tem efeito suspensivo. Então, se a lei não deu efeito suspensivo, no capítulo específico, prevalece o 995. A princípio, ele não tem. Mas será que você pode pedir para que o relator conceda efeito suspensivo ao recurso? Sim, pode. Nós vimos que um dos poderes do 932 conceder esse tipo de tutela. Então, olha a parte final. Salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A regra é que não tem. A parte sentido diverso é que tenha. Então, esse é a suspensão, o efeito suspensivo ou a suspensão ope iudicis. Suspensão ope iudicis, por decisão judicial. Quanto à decisão ope iudicis, vejam, para complementar esse entendimento, o que prevê o artigo 995 em seu parágrafo único. O 995 caput diz que a regra é que não tem efeito suspensivo e traz as duas exceções. A exceção de número 1 é quando a lei concede o efeito suspensivo em outro momento. Exemplo, a apelação. A exceção número 2 é quando o julgador concede o efeito suspensivo. E aí, como é que o julgador vai conceder efeito suspensivo? Quando? Parágrafo único do 995. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Quando? Se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, quais são os requisitos? O que se exige para que se conceda o efeito suspensivo por uma decisão do relator? O recurso não teria efeito suspensivo, o 995 disse que essa é a regra.
No capítulo específico do recurso, não tem nada dizendo que tem efeito suspensivo, então você está seguindo a regra geral. Não tem. Exemplo, o agravo de instrumento. O que você precisa para pedir para o relator? O que o relator precisa analisar para conceder? São os requisitos da tutela de urgência. Fumus boniuris, periculo in mora. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Essa é a fórmula, de modo geral, do periculo in mora. Adiante. E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fumus boniuris. Então, a concessão do efeito suspensivo a um recurso acaba se tratando, na verdade, de uma tutela provisória. O cachorro está atacado ali e vai saber por quê. A concessão de uma tutela provisória. Uma tutela provisória de urgência. Porque, justamente, quando você pede a suspensão dos efeitos da decisão, se você está excepcionalizando o que a lei prevê, artigo 995, você tem que demonstrar que você tem argumentos sérios, são prováveis, provavelmente o julgador vai reformar a decisão, e também você tem a urgência a seu favor. Você não pode esperar. Que, em tese, o relator podia dizer, não, mesmo que você tenha razão, vamos esperar para eu julgar lá no final. Você mostra para ele, não, eu não posso esperar, justamente, o meu caso é urgente. Então, o 995, parágrafo único, que trata da concessão do efeito suspensivo op iudicis, ou seja, por uma decisão do julgador, do magistrado, lá do senso, em geral, é o relator quem trata disso, depende do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência. Fumus boniuris e periculo in mora. Não é um ou outro. Fumus boniuris e periculo in mora. Agora, acontece, meus amigos, que em algumas situações, essa é a regra geral. Então, ó, temos uma regra geral e temos duas exceções, não é isso? Quando a lei concede, quando o julgador concede. Nós temos ainda uma outra possibilidade, que é a concessão do efeito suspensivo por uma decisão do julgador, op iudicis, não por tutela de urgência, mas mediante tutela da evidência. Mas aí, isso não está no 995, parágrafo único. A concessão de efeito suspensivo mediante tutela da evidência, os senhores vão se lembrar do artigo 311 do CPC, TGP2, a tutela da evidência se diferencia da tutela de urgência justamente por não necessitar do fumus boniuris. Basta, quer dizer, por não necessitar do periculo in mora. Basta o fumus boniuris. A tutela da evidência. Aquela alegação, aquele argumento é evidente aos olhos do julgador. Em alguns recursos, e aí nós veremos no momento específico, mas eu posso adiantar aqui para vocês, em alguns recursos, apelação e embargos de declaração, vou ser mais preciso ainda. 1012, no 1012, parágrafo 4º, sobre apelação, e no 1026, parágrafo 1º, nós temos a exceção da exceção aqui, né? A excepcional possibilidade do julgador em grau do tribunal conceder o efeito suspensivo mediante uma tutela da evidência. Então vamos voltar. Regra: os recursos não têm efeito suspensivo. A regra do 995 é que quando você recorre, a decisão continua produzindo efeitos. A interposição do recurso não suspende a produção de efeitos da decisão. Essa é a regra. Exceção. São duas exceções. São duas hipóteses que se pode conceder efeito suspensivo ao recurso. Primeira hipótese, porque a lei disse que sim. Foi a lei que disse que não, 995. A lei, em outra passagem, aí é uma interpretação sistemática, vai dizer que sim.
E eu lembro aos senhores que o 995 está na teoria geral dos recursos. A princípio, os recursos não têm. Mas pode ser que no capítulo específico o legislador venha dizer que tem, como fez com a apelação. Esse é o mais fácil de perceber. Por que a apelação tem efeito suspensivo? Está em 2012. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção. Quando o capítulo específico, seja do CPC ou de uma outra lei qualquer, nada fala sobre efeito suspensivo, se a lei nada falou, vai prevalecer a regra. Não tem efeito suspensivo. Mas mesmo assim, a parte pode obter efeito suspensivo. Não pela lei, mas por uma decisão judicial. É o efeito suspensivo ou é a suspensão ou peiudices. Mas como é que o magistrado concede o efeito suspensivo? Como é que o magistrado impede que a decisão produza efeito se a princípio ela produziria? Em regra, em geral, pelo 995, parágrafo único. Os requisitos da tutela de urgência, fumus boniuris e periculo in mora. Eu já li 2 vezes o parágrafo único, vejam ali, os senhores vão encontrar a referência à demonstração do risco de grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração da elevada probabilidade do recurso. Só que, isso de modo geral também, em alguns recursos específicos, o legislador diminui os requisitos. Em alguns recursos específicos, 2 exemplos estão ali, 1012, parágrafo 4º, 1026, parágrafo 1º. Tem disposição expressa da lei, também no capítulo próprio, dizendo que não precisa tutela da urgência, que basta a tutela da evidência. Ou seja, você diminui a exigência de demonstração da urgência e você acrescenta a demonstração do fumus boniuris, da probabilidade do direito, tutela da evidência. Tá? Então, essas as considerações. Uma outra consideração interessante aqui é o chamado efeito suspensivo ativo. Efeito suspensivo ativo. Eu gosto de tratar disso aqui para não gerar confusão. Na verdade, o que se chama de efeito suspensivo ativo no tribunal não é a suspensão dos efeitos da decisão. Efeito suspensivo ativo significa a antecipação de julgamento do recurso. É a antecipação da tutela recursal. Em grau de recurso, quando a parte quer pedir uma antecipação, que ela quer antecipar, nós não vimos que o relator pode conceder tutela provisória? Quando ele quer antecipar o provimento final do recurso, quando se quer antecipar o que somente se ganharia ao final, não é tutela antecipada? Nós vimos de modo geral. No recurso, a tutela antecipada se chama efeito suspensivo ativo. Vocês não podem confundir, portanto. Tá? Efeito suspensivo puro, 995. A decisão não produz efeitos. Quando se fala efeito suspensivo ativo, significa o requerimento de antecipação do provimento final que só viria com o julgamento do recurso. De todo modo, é o relator quem faz isso. Tá? Então, a gente encerra esse tópico sobre os efeitos, sobre o efeito suspensivo. Eu vou ficar aqui, então, são 7h20, estamos completando agora aqui a primeira metade da aula. Eu vou fazer aqui um intervalo, vou ficar aqui à disposição, como se fosse no nosso encontro presencial, né? Vou fazer um intervalo aqui para quem quiser falar algo sobre a vista de prova. Quem não quiser falar nada sobre a vista de prova, vamos combinar assim, eu vou esperar 5 minutos. Vou esperar 5 minutos para ver se alguém vai tomar coragem ou vai querer falar algo sobre a prova. Então, se você não quiser, pode, sei lá, ir ao banheiro, pode fazer qualquer outra coisa. Eu vou voltar daqui a uns 5 minutinhos. Vou dar 5 minutos de intervalo para ver se alguém aparece aí para falar sobre a prova. Então, amigos, só nesse encontro de hoje, porque tem essa questão da vista aí, 5 minutinhos de intervalo, depois a gente volta a tratar de um outro tópico.
Fala, Roberto. Eu estou aqui fazendo um intervalo justamente para tratar sobre isso. Diga aí, cadê qual? Não estou vendo sua mensagem aqui. Ah, sim. Roberto, você chegou a ver o retorno que eu passei lá na avaliação? Os cachorros estão atacados hoje. Caramba, cadê? Aqui, Lucas, peraí. É Roberto Silva de Deus? Ah, Roberto, eu não tinha visto seu trabalho, Roberto. Você mandou 12 arquivos diferentes, Roberto. Aí é difícil, né, amigo? Como é que eu vou fazer para... Eu tenho 600 alunos. Agora que eu estava procurando no trabalho como um documento em PDF, como eu pedi, né? Ou em Word. Pô, assim fica difícil. Eu vou ter que analisar depois com calma. Eu não vi. Eu achei que não tivesse vindo trabalho nenhum. Eu até coloquei no feedback. Você chegou a ver o feedback? Veio sem considerações? Não, amigo. Eu coloquei, não veio avaliação nenhuma. A avaliação que eu fiz foi nenhuma avaliação enviada. Você imagina se, Roberto, eu que peço com toda a humildade, eu que peço para que você não brinque com isso. Pô, como é que você imagina se cada um dos 600 alunos me mandarem 12 arquivos? Como é que vai ser para analisar isso? Serão mais 6.000 arquivos que eu teria que pegar. Complicado. Pode, claro, Roberto. Nós estamos aqui para isso mesmo. Pode abrir o seu áudio aí à vontade para a gente conversar. Bom, professor, boa noite. Consegue me ouvir? Consigo. Então, professor, o senhor tinha falado que tanto poderia enviar no PDF, né, ou o manuscrito. O manuscrito, eu digitalizei e anexei no sistema lá na página da AVA. Não, eu falei que tinha que mandar em PDF. Ou digitado ou digitalizado. Você não digitalizou, você tirou foto em JPG, né? Então você mandou 12 arquivos diferentes. Eu vou analisar depois com calma. Aí, enfim, tenta me entender também, é difícil. Não, com certeza. Foi bom você ter entrado em contato, que você me chamou atenção. Eu tinha colocado 0 para você,
E aí acho que não tem problema, todos vão entender, porque para mim não tinha recebido trabalho nenhum. Porque o trabalho, quando vem trabalho em PDF, que foi o que eu pedi, que a maioria fez, quando eu abro lá o seu nome, aparece o trabalho, aparece o PDF lá. E já abre direto no sistema. No seu não abriu nada e não tinha nenhum símbolo de arquivo. Agora que você me chamou a atenção, por isso que é bom fazer vista, tá vendo? Agora que você me chamou a atenção, eu fui lá ver e tinha que clicar no ícone do lado, assim. Enfim, eu vou analisar depois com calma, tá, Roberto? Não vou ter como eu ver agora isso. Depois eu vou ter que abrir uns 12 arquivos. Agora eu abri um aqui para fazer um teste, ver de cabeça para baixo. Olha o trabalho que eu vou ter. Imagina se cada aluno... Você mandou 12 páginas, tem aluno que mandou 50. Imagina se eu tivesse que abrir 50 arquivos. Enfim, por isso que eu pedi para mandar em PDF, tá? Mas tudo bem, eu vou dar uma olhada depois no seu. Não, eu que peço desculpa, mestre, até porque eu pensei que tinha ido, né? Você pode ficar tranquilo que não vai ser essa nota que tá, não. Aí tem um erro de... Houve um erro de comunicação nossa, entendeu? Mas eu vou corrigir. Já marquei a sua mensagem aqui como não lida. E depois eu vou analisar com calma, tá bom? Tá bom, mestre. Obrigado, hein? Boa noite. Nada, meu caro. Obrigado você. Fica com Deus aí. Bom, pessoal, então esperamos passar já uns 5 minutinhos aí, não foi? Acho que já deu. Eu vou passar um outro tópico aqui para os senhores, tá? O último efeito que eu quero ver com os senhores, na verdade, são 2 efeitos que dá para analisar num só. E aí depois eu libero vocês, né? Fico aqui disponível para quem quiser, como colega, resolver uma questão de vista de prova aí. Então a gente consegue resolver o conteúdo, já deu uma avançada boa, vamos fechar os efeitos e ficar à disposição se houver alguma necessidade de vista de prova para qualquer outro aluno. Aí quem não quiser falar nada, está liberado, tá? Então vamos lá. Deixa eu separar aqui porque... Meus amigos, eu quero ver com os senhores agora o efeito devolutivo dos recursos. No que consiste o efeito devolutivo? Acho que o nome já ajuda a entender, né? O efeito devolutivo, ele consiste na devolução ao tribunal do conhecimento da questão jurídica que a decisão abordou. Eu não mencionei com os senhores no encontro passado que o recurso ele é um prolongamento do mesmo processo? Nós não vimos também na aula passada que um dos efeitos do recurso é o chamado efeito obstativo, que justamente obsta, impede o trânsito em julgado, a definitividade do processo. E como é que se impede o trânsito em julgado? Continuando com o recurso, continuando com o processo por meio do recurso. Pois se o processo vai continuar, se você interpôs o recurso para pedir a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial, naturalmente o tribunal vai analisar de novo a causa. É isso que significa, é nisso que consiste o efeito devolutivo. É a devolução do conhecimento da causa pelo tribunal. Em geral, essa transferência, essa devolução, conhecimento da matéria, se dá por um outro órgão jurisdicional que se situa num nível superior. Quando você recorre, a gente costuma brincar, eu costumo brincar. Quando você recorre, você mija para cima, né? Você vai subindo. Então, você recebeu uma sentença, vamos dizer, de uma vara civil, você interpõe uma apelação para o tribunal. Quando o tribunal julga aquela apelação de um modo definitivo, você pode ir para Brasília. Então, em geral, essa devolução, essa transferência do conhecimento da matéria
se dá, portanto, em um órgão superior, hierarquicamente, na estrutura do Poder Judiciário. Essa ideia de órgão superior é chamado juízo ad quem. Juízo ad quem, assim, ó. Juízo ad quem é aquele que se situa hierarquicamente no nível acima do magistrado que proferiu a decisão impugnada. Juízo ad quem. Juízo a quo é aquele que proferiu a decisão impugnada. Então, no exemplo que eu dei ainda agora, juízo a quo é a vara civil que proferiu a sentença. Juízo ad quem é uma câmara do tribunal que vai julgar. Então, o juízo ad quem é um órgão acima do juízo a quo, que proferiu a decisão. Excepcionalmente, em alguns poucos casos, é o próprio julgador que proferiu a decisão impugnada que julga o recurso. Então, em alguns poucos casos, esse efeito devolutivo, essa transferência do conhecimento da matéria para um outro órgão não se dá. Porque em alguns poucos casos, quem julga o recurso é o próprio magistrado que proferiu a decisão impugnada. Nós veremos que isso é uma característica, uma das várias especialidades dos embargos de declaração. Eu mencionei para vocês que os embargos de declaração eles são recursos excepcionais, porque eles representam uma exceção em praticamente tudo, inclusive nisso. Em geral, os recursos são julgados por um outro órgão que se situa hierarquicamente no nível acima daquele que proferiu a decisão. Só que nos embargos de declaração isso não se dá, porque ficando naquela sentença de uma vara civil que eu mencionei ainda há pouco para os senhores, interposto embargos de declaração de uma sentença da vara civil, quem é que vai julgar? O juiz titular daquela vara civil. Porque os embargos de declaração, os senhores têm sempre que ter em mente que eles não têm a finalidade precípua de reformar a decisão. Ele tem a finalidade de aperfeiçoar a decisão. Então, para aperfeiçoar a decisão, o próprio julgador faz isso. Se você está alegando uma omissão, uma contradição, é bom que o próprio julgador que proferiu a decisão impugnada, embargada, a resolva. Ok? Então, essa é uma exceção. Além dos embargos de declaração, nós temos também um recurso de embargos infringentes, mas ele é lá da Lei de Execução Fiscal, artigo 34 da LEF, artigo 34 da Lei 8.009 de 90, que, num caso muito específico lá, é o próprio juiz quem julga. Ok? Pois bem. Continuando aqui. Esse efeito devolutivo, que significa a transferência da matéria impugnada, transferência do conhecimento da matéria impugnada a um órgão que, em geral, é um órgão superior, ele se subdivide. Então, é possível falar em efeito devolutivo, e isso é muito importante. É possível falar em efeito devolutivo no plano horizontal e no plano vertical. O que é o efeito devolutivo no plano horizontal? É a extensão da sua impugnação. Porque você pode receber uma decisão que tenha mais de um capítulo. Então, você imagina uma decisão, ficar uma coisa mais simples aqui. Uma sentença que julga procedente o dano material e julga improcedente o dano moral. Nós temos duas decisões numa sentença só. Então, ao impugnar aquela sentença, você pode decidir quais dos capítulos você vai impugnar. Pode impugnar todos. Vamos, três capítulos: dano material, dano moral e dano estético. Você pode recorrer só do dano material, só do dano moral, só do dano estético, dos três, do dano material e do dano moral, do dano material e do dano estético, e por aí vai. Quem é que define se não se admite, se não se cogita em falar de recurso ex officio, como nós vimos? Quem que os senhores acham que vai definir qual é a extensão da sua impugnação?
quem decide isso, meus amigos, é o próprio recorrente. E aí nós temos aqui, nesse sentido, de quais são os capítulos da decisão que você está impugnando. Nós temos um brocardo que é muito famoso, que é assim, ó, tantum devolutum quantum atum. Tantum devolutum quantum appellatum. É devolvido para o tribunal aquilo que é apelado. Esse apelado aí, você pode substituir por recorrido, né? Por impugnado. Porque isso é de uma época em que a apelação era o único recurso. Então, tanto um devolutum quanto um appellatum significa que é devolvido para o conhecimento do tribunal aquilo que foi expressamente impugnado. O que nós podemos fazer um paralelo aqui, uma semelhança, com o princípio da congruência, com o princípio da correlação ou a distrição, que nós já vimos abordado lá em processo civil 1, em TGP, é uma característica da jurisdição. Ok? Esse é o efeito devolutivo no plano horizontal. O que é o efeito devolutivo no plano vertical? Significa dizer que as matérias, os capítulos que são impugnados, você devolve para o tribunal tudo aquilo que consta do processo. Sobe para o tribunal. E não apenas aquilo que consta do recurso. Então, quer ver? Naquele exemplo lá, do dano material e dano moral, suponha que você quer recorrer só do dano material. Que você perdeu só no dano material. Pode? Pode. Mas não tem que recorrer dos dois, não? Não. Você perdeu num e perdeu pouco no outro. Você quer recorrer só no que você perdeu. Aquele outro você acha que não consegue mexer. Então você perdeu no dano moral. Dano material você pediu 100 mil e o juiz te deu 90 mil. Você não quer recorrer. Ao recorrer da sentença, tem que impugnar toda a sentença? Ou pode escolher quais capítulos você vai impugnar? Escolher. Você escolheu, só discutir o dano moral. E no seu recurso, você vai apresentar as razões pelas quais você quer reverter a decisão, né? Aquilo que nós falamos na aula passada. Perdi, quero ganhar. Fundamento básico de reforma da decisão é que você perdeu e, naturalmente, você quer ganhar. Nós vamos ver, inclusive, que isso é um dos pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer pressupõe, em geral, a sucumbência. Ok. Só que, ao recorrer apenas do dano moral, você leva para o tribunal aquilo que você trouxe no seu recurso apenas ou tudo o que consta do processo. Ou seja, vai o seu recurso, vai a sua petição inicial, vai os argumentos do juiz da sentença, o que a outra parte trouxe na contestação lá embaixo. É essa segunda opção. O efeito devolutivo no plano vertical significa que o tribunal, ao julgar aquele capítulo que você levou, que o material argumentativo que o tribunal vai se utilizar para julgar aquele recurso não se limita àquilo que você recorrente desejar. Que o tribunal pode apreciar absolutamente tudo que ocorreu no processo. Mas atenção, tudo que ocorreu no processo sobre o capítulo que você impugnou. Se o outro capítulo você não impugnou, e se no outro capítulo outra parte também não recorreu, transitou em julgado, ninguém mais pode mexer. Então você tem que saber, você tem que tratar da análise da impugnação nessas duas frentes. Em primeiro lugar, qual foi ou quais foram os capítulos impugnados? Ah, foi esse, aquele outro. Teve capítulo que não foi impugnado? Teve. Então esse morreu. Transitou em julgado. Porque o recurso é para impedir o trânsito em julgado, não teve recurso, transitou em julgado. Mesmo que seja de uma única decisão formalmente. E teve capítulo da decisão que você impugnou. Então, se você impugnou, leva para o tribunal. E leva o que para o tribunal? O que você escolher? Não. Leva tudo. Então, no plano horizontal é a extensão. No plano vertical é a profundidade. O que foi devolvido para o tribunal foi o julgamento do dano material. O recorrente não pode escolher: tribunal, eu quero que você julgue o dano material, mas não quero que você analise o que o juiz trouxe, não, porque aquilo é muito ruim, é muito contrário ao meu interesse. Claro que não.
quando o tribunal vai tomar conhecimento da matéria, ele toma conhecimento de absolutamente tudo que consta, independentemente, portanto, da vontade do recorrente. O que o tribunal vai levar em conta ao julgar não está na esfera de decisão da vontade do recorrente. E aí, para fechar aqui, eu disse que nós falaríamos de dois princípios em um só, dois efeitos em um só. E o outro efeito que nós temos para tratar é uma continuação desse. É o chamado efeito translativo. Para encerrar, vamos falar do efeito translativo. E o que significa o efeito translativo? Eu não disse para os senhores ainda há pouco que o tribunal, ao julgar o recurso, leva em conta, dentro daquilo que o recorrente impugnou, no plano horizontal, portanto, o tribunal leva em conta, no plano vertical, tudo que constar do processo? Foi isso que eu falei ainda há pouco? Então, a parte alegou prescrição, alegou pagamento, alegou condições da ação, várias questões diferentes. Você, como recorrente, não pode julgar, não pode decidir, olha, tribunal, eu quero que você analise, mas só analise isso aqui, porque se analisar outro, eu vou perder. Claro que isso não está na sua esfera de decisão. O tribunal pode analisar tudo. Agora, esse poder analisar tudo, ele é tão amplo que ele gera esse efeito translativo. E o que significa o efeito translativo? O conhecimento pelo tribunal de questões de ordem pública de ofício. Então você imagina que no processo discutiu-se 10 argumentos diferentes sobre um certo ponto. E o tribunal percebeu que tem um outro argumento que ninguém tratou. Nem o autor, nem réu, nem juiz. O tribunal pode conhecer dele? A princípio, não. A princípio, não, porque ele não faz parte do processo. Mas, se for uma questão de ordem pública, se for uma questão que tem uma eficácia cogente, uma questão de ordem pública em benefício da sociedade, o tribunal pode conhecer. Se o tribunal pode conhecer de ofício, porque é uma questão de ordem pública, logo independe da provocação do recorrente, isso não é propriamente dito um efeito devolutivo. Porque o tribunal vai inovar. Imagine que ninguém tenha falado de prescrição. E o tribunal, ao julgar, o tribunal pretende reconhecer a prescrição. Pode? Pode. A prescrição é uma questão de ordem pública. Só que se não consta do processo, não foi devolvido. Se o recorrente não alegou, não foi devolvido. Então, o que é o efeito translativo? Como eles disseram, é uma continuação do efeito devolutivo. Nesse contexto de que o tribunal pode conhecer de tudo o que consta do processo, ele pode, inclusive, conhecer daquilo que não consta do processo. Só que não é absolutamente tudo que não consta do processo. É o que não consta do processo, desde que seja uma questão de ordem pública. Esse é o efeito translativo. Quando o tribunal inova no processo ao julgar um recurso, porque ele, tribunal, reconhece a incidência de uma questão de ordem pública. Pode? Pode. Isso se chama efeito translativo. Tá? Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. O que eu queria ver com os senhores hoje é isso. A gente se encontra melhor na próxima terça-feira. Quem não tiver interesse em falar sobre a prova, ou que quiser conversar só pelo WhatsApp, está liberado. Acabou o encontro. Eu vou ficar aqui até o final. Não compensa começar um outro tópico. Vou ficar aqui até o final tratando exclusivamente sobre vista de prova. Tá bom? O 1012, parágrafo 1º, Edilando, nós vamos ver na aula de apelação. Tá? Mas é isso que você falou aí. Não tem efeito suspensivo nesse caso. Tá? O 1012 caput, Edilando, diz que tem efeito suspensivo na apelação. O parágrafo 1º, por sua vez, ele trata da exceção da exceção. Não vale a pena tratar aqui. A gente fala disso na aula de apelação. Né? Então, qual é a regra do 995? Que os recursos não têm efeito suspensivo. Qual é a exceção? Uma das exceções. O artigo 1012 caput. Ele diz que a apelação tem sim efeito suspensivo. E o que é o 1012 parágrafo 1º? É a exceção da exceção.
São algumas apelações que vão, portanto, impugnar alguns tipos de sentença específica, como uma ação de alimentos, por exemplo, sentença de alimentos, e nesse caso não tem efeito suspensivo. Aí é uma exceção da exceção que volta, portanto, à regra geral. Tá? E a Luana indaga. Exemplo de efeito translativo é o tribunal reconhecer prescrição? Foi um exemplo que eu dei aqui, condições da ação, qualquer questão de ordem pública, né? Coisa julgada, qualquer vício processual de ordem pública. Beleza, Luana? Então é isso. Fico aqui, quem quiser tirar alguma dúvida também, fica à vontade. Pode ativar o microfone, inclusive, se tiver interesse. E eu fico aqui mais à disposição para fins de vista de prova mesmo. Valeu, Luana. Até a próxima aí. Nada que isso. Valeu. Eu que agradeço você. Valeu, Alex. Um abraço. Até semana que vem. Nós vamos começar a falar dos princípios na próxima aula, Alex. Que você comentou aqui dos princípios, tá? Próxima aula são os princípios dos recursos. Vou ver quando vier a possibilidade de marcar uma aula sem o jogo do Flamengo, hein? Oi? Por quê? Marcar uma aula sem o jogo do Flamengo. 1-1 tá difícil, hein? Tá difícil? Valeu, seu abraço aí. Um abraço, valeu, meu cara. Um abraço, fica com Deus. Não, tranquilo, Roberto. Tranquilo. Foi até bom você ter falado aqui, na verdade, que aí o sistema é novo para todos nós, né? E aí acabou me gerando aqui uma confusão para reconhecer aquele arquivo. Mas eu vou ver se amanhã, com calma, eu consigo analisar, tá? Por nada, por nada. Edilando, eu vou rapidinho aqui no banheiro. Se você quiser falar algo, só aguarda que eu já estou voltando aí, tá? Só um minutinho.